Pronto. Bem, queridos, sejam realmente muito bem-vindos. É sempre uma alegria renovada, imensa, encontrá-los. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foram o final de semana? Gostaram das aulas da semana passada? O ritmo foi confortável, foi tranquilo para vocês? Seguimos no mesmo ritmo? Eu queria fazer uma breve revisãozinha de alguns conceitos, Emília, que nós falamos na aula passada, na aula de quinta-feira. Na quinta-feira, nós conversamos e entendemos não apenas por que a administração pública ela é um valor protegido pelo direito penal, que merece essa atuação do direito penal, mas nós também entendemos na quinta-feira como é que se organiza essa proteção. Então, nós vimos lá que o legislador ele faz uma escolha muito clara. Ele olha para a administração pública, Lucas, dizendo o seguinte: quanto mais perto, quanto mais acesso, Sara, eu tiver da administração, uma eventual prática criminosa da minha parte será mais nociva, será mais grave, será mais impactante. Então, diante disso, ele separa, como nós vimos na quinta-feira, os crimes contra a administração em duas grandes categorias, em dois grandes grupos. Os crimes praticados por funcionário, os crimes praticados por particular. Então, ele diz, olha, se você é funcionário público, a tua carga de responsabilidade criminal será maior. Não que uma pessoa que não pertença à administração, não que uma pessoa que esteja fora da administração, ela não possa e não deva também ser responsabilizada. Por óbvio, ela também o será. A diferença está na intensidade disso. A diferença está no impacto disso. Ou seja, quando eu tenho efetivamente uma atuação de fora da administração, né, eu terei uma atuação que vai receber o tratamento adequado, mas menos pesado, digamos assim, daquele que pertence à administração. E aí, o direito penal, avançando nesse raciocínio, ele percebe, Lívia, que o conceito de funcionário público, que normalmente é dado pelo direito administrativo com um rótulo, com a etiqueta servidor público, não é suficiente. Ou seja, ele percebe que aquele conceito ali, servidor público, que nós encontramos no direito administrativo, não seria adequado, não seria o melhor para resultar ou redundar na proteção que ele espera. Então, o que é que o direito penal faz? Ele vai, Pedro, definir de uma maneira sua, de uma maneira própria, qual é o conceito de funcionário público que ele vai utilizar. Em outras palavras, Laílson Bolivar, ele vai dizer, olha, não adianta eu buscar o conceito lá do direito administrativo, porque esse conceito dado pelo direito administrativo é muito restrito, é muito limitado. Eu quero algo maior, eu quero algo mais elaborado, eu quero algo mais sofisticado. E aí ele vai cunhar aquele conceito que nós estudamos lá no artigo 327. Funcionário público, Guilherme, é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, mesmo em caráter transitório e mesmo sem remuneração. Então, se eu exerço um cargo, exerço um emprego público ou exerço uma função pública, mesmo sem remuneração, mesmo sem que eu tenha qualquer tipo de vínculo definitivo, mas eu estou ali no exercício daquela determinada função pública,
naquele momento, eu irei ser considerado, para os efeitos penais, Rafael, funcionário público. Como exemplos, eu citei para vocês na aula passada, fora todos aqueles que ocupam cargos públicos, né? Deputados, senadores, o presidente da República, o governador, entro também nesse conceito, os que ocupam cargos públicos porque fizeram concurso, o que ocupam cargo público porque estão ali num cargo em comissão, todo esse pessoal, por óbvio, será definido e categorizado como funcionário público, Lara. Mas também entram nesse conceito aquelas pessoas que exercem funções públicas de forma, Rebeca, pontual. Lembra dos exemplos que nós trabalhamos na última aula. A gente falou na última aula, por exemplo, da figura do mesário nas eleições. Então, Laílson, naquele dia em que aquela pessoa exerce aquela função pública de mesário, naquele dia ela é considerada funcionário público. Também citei como um exemplo de funcionário público transitório, digamos assim, o jurado, né? Você deve lembrar, Vitor, o jurado, naquele momento em que ele exerce ali a função do júri, ele também estará dentro desse conceito, né, exercendo essa determinada atribuição. Então, veja, se eu exerço uma função pública, mesmo que seja de maneira pontual, mesmo que seja, Guilherme, apenas e tão somente naquele momento, eu, naquele momento, Débora, serei considerado funcionário público. Então, imagina, Laílson, que o mesário das eleições se aproprie de um bem do Tribunal Regional Eleitoral, ou o jurado receba um determinado valor para absolver o réu. Ele responderá como funcionário público. Então, o conceito de funcionário público definido e dado no direito penal, insisto, é um conceito muito maior, muito mais amplo do que aquele conceito que a gente vai ter no direito administrativo. Aí eu pergunto a vocês, Sofia, Ana, Luiz, alguma dúvida da aula passada? Ou seja, essa divisão em crimes praticados por funcionário público e crimes praticados por particular, e principalmente o conceito de funcionário público, tá tranquilo, tá beleza? O que nós vamos fazer a partir de hoje? A partir de hoje, Vitor, nós vamos estudar os crimes em espécie. É um estudo muito parecido com aquele estudo que vocês fizeram no semestre passado. Vocês viram lá do artigo 121 ao 234, e aí a gente vai fazer esse estudo hoje. Davila, pode falar, por favor, e depois a Emília. Emília, pode falar. Professor, é que na aula passada o senhor tinha mencionado o artigo 30, né, das circunstâncias incomunicáveis, e aí eu anotei aqui, mas eu não escrevi qual era a relação que ele tinha, não me lembro bem, você podia só repetir o porquê que ele se enquadra nesse assunto? Claro, veja só. O que nos diz o artigo 30, Emília? Muito boa a sua pergunta para a gente revisar e ficar com isso bem claro. O artigo 30, ele diz o seguinte, ele diz, olha, as circunstâncias de caráter pessoal. As circunstâncias de caráter pessoal. O que são as circunstâncias de caráter pessoal, Emília? São aquelas características que pertencem de forma direta ao agente criminoso. A regra, Emília, é que somente aquele agente responderá por essas características. Agora, se esta característica, mesmo sendo pessoal, foi utilizada pelo legislador penal como um elemento que define, que conceitua o crime, aí eu vou aplicá-la a todos os agentes que em conjunto praticaram aquela conduta. Num português mais claro,
Se eu tenho aquela circunstância de caráter pessoal, Lailson, escrita no crime, como elementar do crime, como você muito bem coloca aí, Emília, aí aquela circunstância será aplicada a todos. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que o A e o B se unem, portanto, há uma ligação subjetiva para matar o A. Então, o A e o B se unem para matar o pai do A. Então, há uma ligação entre eles visando matar, eliminar o pai do A. Ser a vítima pai do A é uma condição de caráter pessoal. Só que, como na definição do crime de homicídio está apenas assim, matar alguém, essa circunstância pessoal, portanto, não foi utilizada na definição do crime, ou seja, ela não é um elementar do crime, só o próprio A vai responder pela agravante de crime praticado contra a ascendente. Então, o A e o B respondem por homicídio, mas o A responde com a agravante do crime praticado contra a ascendente. Agora, Emília, quando a gente vai para o crime de infanticídio, bom lhe ver, Daniel, lá do artigo 123, em que ele fala que a mulher, durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal, mata seu filho, mata o próprio filho, aí veja que o elemento maternidade, que é um elemento de caráter pessoal, já foi utilizado para definir o tipo penal. E aí, como ele faz parte do conceito do tipo penal, como ele faz parte do elemento que define o crime, eu vou aplicá-lo a todos aqueles que praticam aquele determinado fato. Então, aqui, a diferença essencial que a gente vai perceber é isso. Se aquela circunstância é uma circunstância de caráter pessoal, fica apenas e tão somente, né, com o agente. Somente ele vai ter a possibilidade de responder, a não ser que eu traga para o tipo penal. E o que acontece? Com os crimes contra a administração, Emília, praticados por funcionário público, como nós vamos estudar a partir de agora no 312, todos eles dizem praticar o funcionário público isso, fazer o funcionário público isso, ser funcionário público, que é uma condição de caráter pessoal, foi utilizada como um elementar do crime. Então, acaba transpondo, comunicando com os outros. Ou seja, ser funcionário público, e aí a Mariana pergunta o seguinte, professor, então a exceção do artigo 30 é utilizada nos crimes próprios? A princípio, sim, porque o crime próprio não é aquele crime que exige do sujeito ativo uma condição especial prevista, na maioria dos casos, Mariana, no próprio tipo penal. Então, tua observação foi muito precisa. Como esses crimes que nós vamos ver a partir de hoje, a partir aí do artigo 312, são crimes próprios que exigem do sujeito ativo uma condição especial, que é ser funcionário público, e ser funcionário público está etiquetado, está rotulado ali como um elemento definidor do crime, transpassa e avança para que essa definição, que esse conceito, venha a ser efetivamente levado à responsabilização de todos. Então, por exemplo, a Emília é funcionária pública, pratica uma dessas condutas. Ora, ser funcionária pública, insisto, é uma condição de caráter pessoal. E ela, Wilson, condição de caráter pessoal que o próprio tipo penal deixa claro. A gente vai ver todos os crimes agora contra a administração praticados por funcionário público, eles sempre falam lá, apropriar-se, desviar o funcionário, deixar de fazer isso o funcionário. Então, se eu que não sou funcionário, pratico com Emília funcionária aquele crime, nós estaremos na exceção do artigo 30. É uma condição de caráter pessoal, prevista no tipo penal como tal, e, consequentemente, contaminará todos aqueles. Emília, eu consegui explicar? Ficou claro?
A todos os outros também? Pode perguntar, Guilherme, fique à vontade. Professor, muitos casos desses crimes, assim, do artigo 312 ao 327, desses de funcionário público, se fossem cometidos por uma pessoa que não é funcionário público, seria outro crime, né? Isso. O Guilherme me faz uma pergunta muito interessante e me dá aqui o gancho, Guilherme, para a gente começar a estudar esses crimes. Em alguns desses crimes, hoje mesmo isso vai acontecer, Lailson e Guilherme, o que nós temos? São crimes, Gabriela, bom te ver também, são crimes que nos darão, Guilherme, uma certa sensação de déjà vu. Ou seja, sabe aquela sensação de que eu já vi algo parecido? É porque muitas vezes isso de fato acontecerá no estudo dos crimes contra a administração. Por quê? Aqui, o que o legislador, Guilherme, fez? Ele pega uma ideia de um crime que já existe, previsto, por exemplo, lá no título dos crimes contra o patrimônio que vocês estudaram no semestre passado. E, Daniel, dá a este crime uma roupagem, uma coloração própria. É como, Guilherme, se o legislador imaginasse o seguinte: rapaz, e se esse crime fosse praticado por um funcionário público? E se esse crime fosse executado por um funcionário público? Então, a pergunta do Guilherme é muito interessante para que a gente fixe essa ideia, porque ela vai muito ao encontro daquela pergunta da Emília. Nós vamos estudar aqui condutas que são, Lailson, realmente, a princípio, de conduta exclusiva de funcionário público, que se o funcionário público praticar com alguém que não é funcionário público, comunica para aquele cara essa responsabilidade. Agora, pode acontecer, como o Guilherme bem coloca, que aquela conduta seja praticada apenas por quem está fora da administração. Nesse caso, Guilherme, aí nós vamos ter que aplicar os crimes, aspas, comuns. Por exemplo, a gente vai ver que se um funcionário público se apropria de um bem público, é o crime que a gente vai ver agora de peculato. Mas se um particular, Gabriela, se apropriar desse bem público, ele responde lá pelo furto do 155. Então, muitos desses crimes contra a administração, não são todos, é bem verdade, alguns são completamente inéditos, digamos assim. Mas muitos desses crimes são crimes em que eu me aproprio de uma ideia já existente e dou a ela uma roupagem, uma coloração específica dos crimes contra a administração. Então, foi muito bem observado pelo Guilherme, e aí eu queria, aliada à pergunta da Emília e do Guilherme, fechar aqui uma ideia fundamental para que a gente possa avançar. Eu posso ter, Lailson, o crime contra a administração praticado só pelo funcionário, beleza, está na categoria de crime contra a administração. Eu posso ter um crime contra a administração, Daniel, praticado pelo funcionário em concurso, mas com alguém que não seja funcionário. E aí ambos respondem como funcionários. Por quê? Porque é uma condição de caráter pessoal prevista no tipo penal, como elementar. E eu posso ter, aí chegamos à pergunta do Guilherme, uma terceira hipótese, que é o particular, sozinho, sem nenhum vínculo ou atuação conecta com um funcionário, praticar aquele crime. E aí, nesse caso, eu vou ter uma conduta fora dos crimes contra a administração praticadas por funcionário. Ou serão crimes praticados por particular, que a gente vai ver logo a seguir, ou mesmo crimes comuns, como um furto, um roubo e etc. Tá bom? Vamos ver agora, então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver esses crimes, e nós vamos estudar na aula de hoje os dois primeiros artigos, o artigo 312 e o artigo 313. Eles trazem os chamados crimes de peculato. No artigo 312, nós vamos ter os dois primeiros crimes de peculato, o chamado peculato
desvio e o peculato, apropriação. Mas eu vou ter o peculato desvio e o peculato apropriação. Então, Gabriela, olha o que diz aqui o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, Sara, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. Vamos dissecar esse artigo. Primeiro, eu queria só, Lívia e Sara, resgatar uma ideia que eu já falei com vocês, Mariana, na última aula. Na quinta-feira passada, nós começamos a ver os crimes contra a administração, Luísa. Eu deixei claro para vocês que a gente não pode entender ou querer entender os crimes contra a administração como crimes contra a propriedade pública. São conceitos distintos. Claro que alguns crimes contra a administração, Lailson, obviamente, também tem como móvel, como objetivo, proteger o patrimônio público. Mas não é só isso. Eles vão além. E a gente já percebe, Daniel, daqui a pouco eu vou avançar nisso, que o 312 é um bom exemplo. Porque veja só aqui, Sara, ele está protegendo até um bem particular. Então, os crimes contra a administração protegem, Gabriela, a administração no sentido mais amplo possível. Claro, protegem o seu patrimônio público, mas protegem outras dimensões. Quando a gente vai estudar um tipo penal específico, a primeira coisa que a gente sempre deve fazer, a gente deve sempre começar por aí, é verificar quais são os verbos. Por que é tão importante a gente começar pelo estudo do verbo? Porque o verbo nos dá a ideia, denota, Lailson, a conduta que o tipo penal quer tipificar. É impossível, não existe, não há exceção para essa regra. Um tipo penal, um conceito de crime que não traga um verbo, Davi. Não tem, Arthur, como a gente ter efetivamente um crime sem um verbo. Matar, furtar, usurpar, subtrair, coagir, constranger, sempre tem que ter o verbo. E por que é tão interessante a gente começar o estudo do crime a partir do verbo? Porque ele já nos dá a ideia aqui, Sara, de qual é a conduta que eu estou esperando. Então, veja que no 312, nós temos dois verbos, apropriar e desviar. Exatamente isso. Peculato desvio e peculato apropriação. Primeira coisa, até voltando um pouquinho àquilo que a gente já tinha falado, né, até aquela pergunta da Mariana, nós estamos aqui no ambiente, Mariana, de crimes próprios. Esses crimes que nós estamos estudando a partir de hoje, e assim seguiremos aí por algumas aulas, são crimes próprios. São crimes que exigem uma condição específica. Qual é a condição? Ser funcionário público. Então, Maria Mota, minha prima, o que nós temos? Apropriar-se ou desviar o funcionário público, veja, ele traz com o elementar do tipo. E aqui, Emília, eu volto para aquela tua pergunta para a gente fechar de uma vez por todas essa ideia. Veja, ser funcionário público é uma condição pessoal e ser funcionário público está etiquetado, rotulado no artigo 312 como um elementar. Logo, transporar e vai avançar por todos aqueles que praticarem o crime. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou mesmo particular. E aí, Gabriela, percebi que você é como eu, gosta de anotar tudo que vem em aula. Eu só consigo assistir aula até hoje anotando. Anota esse detalhe. De que tenha posse em razão do cargo. Esse é um elemento chave, Maria,
para que a gente possa entender o 312. Sarinha, aqui, eu, funcionário público, tenho aquela coisa, pode ser um bem móvel qualquer, pode ser grana, e pode ser qualquer coisa com valor. Mas eu tenho uma coisa, Daniel, sob a minha guarda direta, em razão do cargo que eu ocupo. Aqui eu vou pegar aquela ideia, Guilherme, daquela sua pergunta que eu achei excelente, porque é um caso muito clássico, muito evidente, essa primeira figura do 312, daquilo que eu falava agora há pouco a vocês, Rebeca, de que os crimes contra a administração, muitas vezes, nos dão aquela ideia do déjà vu. Eu já vi isso em algum lugar, Gabriela, e vocês já viram isso no ano passado, perdão, no semestre passado, no crime de apropriação indébita. O que é o crime de apropriação indébita que vocês viram no semestre passado? Eu, me utilizando de um acesso, né, àquela determinada coisa, me aproprio daquilo. Então, o que é o crime de apropriação indébita? Eu empresto o meu carro para o Laílson, portanto, tem a posse daquele meu carro, e em determinado momento ele se recusa a me devolver. Ele age como funcionário, como proprietário do carro. Isso é o conceito de apropriação indébita que vocês estudaram lá no artigo 168, no semestre passado. O que foi, Guilherme, que o legislador fez aqui? Ele pegou esse conceito e deu uma tinta, pintou com as cores aqui do serviço público, digamos assim. Então, Vitor, Daniel, imagina o seguinte. Imagina que aquele cara é gerente, ele é funcionário do Detran e é gerente de um depósito de carros apreendidos no Detran por algum tipo de irregularidade. Aí um daqueles carros, Maria, que está ali no depósito, sobre a guarda dele, Sara, sob a responsabilidade dele, ele tem a posse daquele carro em razão deste cargo, ele se apropria desse veículo. A apropriação, apropriar-se, apropriar, tem o mesmo significado, absolutamente o mesmo significado. Professor, desculpa, mas essa apropriação aí, no caso desse funcionário que o senhor falou... Adriana, eu vou te pedir só... Pode perguntar, mas da próxima vez, deixa eu te pedir só para levantar a mãozinha. Ah, tá, me perdoe. Eu pergunto depois, então. Pronto, deixa eu só fechar essa ideia e aí você pergunta, só para concluir. Apropriar-se nos dá uma ideia de tornar-me proprietário. É o mesmo raciocínio lá do artigo 168. Então, aqui, Gabriela, eu tenho que entender o verbo apropriar como isso. Eu, sobre a coisa, vou realizar um ato típico próprio do dono. O que é um ato, Sara, típico próprio do dono? É vender esse bem, é alienar esse bem, é doar esse bem. Então, se aquele gerente do Detran, ele se apropria daquele bem, ele está praticando o crime na modalidade de peculato apropriação. Aqui uma questão essencial. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. É muito comum no trato dos crimes contra a administração, Rebeca, que nós vamos ter determinadas situações em que há condutas que não se encaixarão, Daniel, no conceito, na definição do crime. Elas não se encaixam no conceito, na definição do crime. Portanto, obviamente, seriam, Sara, condutas atípicas, mas se encaixam, Sara, nas condutas que são administrativamente ilícitas. Vamos lembrar, eu ainda estou dentro de um parênteses, que as responsabilidades jurídicas, Luísa, são independentes. Então, eu tenho uma responsabilidade penal, eu tenho uma responsabilidade civil, eu tenho uma responsabilidade administrativa. Então, Marília, se eu sou funcionário público,
Muitas vezes, a conduta que eu realizo pode até não ser crime, mas ela vai ser um ilícito administrativo. Ou seja, eu não vou ser condenado criminalmente, porque aquela conduta seria atípica, mas aí, Sarinha, ela pode ser um ilícito administrativo. Eu responder, por exemplo, um processo administrativo disciplinar. Então, Marília, para a gente fechar a ideia desse parênteses, a regra é que as responsabilidades jurídicas são independentes, penal, civil, administrativa. Então, o que é que acontece? Cada uma dessas responsabilidades vai ser apurada no seu ambiente próprio. Então, é possível que aquela conduta, Vitor, não seja definida como crime por faltar um elementar, mas acabe sendo um ilícito administrativo. Vamos resgatar aqui o que eu estava falando. Fecha parênteses, volta para o 312. Eu estava colocando que para que eu caracterize o crime de peculato apropriação, a conduta, Laílson, que eu vou exigir é apropriar-se. Apropriar significa eu agir como proprietário daquela coisa. Eu agir como dono daquela coisa. Veja, quando eu sou dono de uma caneta, isso significa dizer que eu tenho a propriedade dessa caneta. Como proprietário, eu posso usar, gozar e usufruir, diz o direito civil. Na prática, Gabriela, o que significa isso? Que eu posso doar, eu posso vender, eu posso emprestar. Isso é ser proprietário. Isso é ser dono. Ana, eu já respondo a tua pergunta. Vamos primeiro nos concentrar aqui no peculato apropriação. Isso é ser dono. Então, quando eu, como funcionário público, uso aquela coisa, me aproprio daquela coisa, quer seja uma coisa pública, quer seja uma coisa privada, guardada sob o poder público, eu estou praticando o crime de peculato apropriação. Eu tenho, essa ideia tem que ficar clara, eu tenho que, sobre a coisa, agir como proprietário. Como a coisa, eu tenho que agir como dono. É isso que a gente precisa agir aqui dessa forma. Tá? Eu já respondo as dúvidas de vocês. Não vou responder todas. Mas eu só queria fechar essa primeira ideia. Por quê? Porque se eu percebo que aquele funcionário público apenas usou, Laílson, aquela coisa, ele não se apropriou, eu não estou realizando a conduta de apropriar-se, Gabriela. Imagina, vamos voltar para o mesmo exemplo. O cara é gerente de um depósito do Detran. Ali eu tenho carros apreendidos, Laílson e Vitor, privados. O cara não pagou lá uma determinada taxa do Detran, Sara, foi apreendido o carro. Aí aquele gerente passa a usar aquele carro como se dele fosse. Viaja com o carro, empresta o carro para os amigos, ou mesmo vende o carro. Eu tenho caracterizado o crime de peculato apropriação. Ele tinha um bem que estava sob a sua guarda e que ele agiu ali, Gabriela, como se fosse dono, como se fosse proprietário, emprestando, vendendo, alienando de alguma maneira. Agora, se no caso concreto eu percebo que aquele funcionário público, num dia isolado, único, Clara, pegou aquele carro, foi em casa almoçar e voltou, eu não tenho um crime de peculato apropriação, porque eu tenho apenas um mero uso. Vocês vão se lembrar do semestre passado, quando vocês estudaram crime de furto, que o professor de vocês ensinou a questão do furto de uso, que não é conduta típica. Se eu não me apropriar do celular da Sara, eu apenas peguei ali para fazer uma ligação e devolvi, eu até posso ter que indenizar a Sara de alguma forma, lá no aspecto civil. Mas do ponto de vista penal, eu não tenho furto, eu não subtraí a coisa. Então, aqui é a mesma coisa. Então,
se eu apenas usei, Luiz, aquele objeto, não usei, não me apropriei, a conduta é atípica. E aí eu vou responder aqui algumas das perguntas. Veja só, a Mariana e a Marília perguntam coisas que dialogam. A Mariana diz o seguinte: é possível haver mais de uma responsabilidade na mesma conduta? E a Marília diz: professor, não peguei a parte de que a regra é que a responsabilidade jurídica é. Veja, a regra, Marília, e aí a gente vai ao encontro da dúvida da Mariana, é que as responsabilidades jurídicas são independentes. Um mesmo fato pode, Mariana, resultar várias responsabilidades. Mas eu vou apurar isso de forma independente. A responsabilidade civil numa ação civil, a responsabilidade penal numa ação penal, a responsabilidade administrativa numa ação administrativa. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que um funcionário público, Sara, Marília, Mariana e todos os demais, sem autorização, pega um carro da administração pública, sai dirigindo em alta velocidade, Lailson, atropela e mata alguém. Aquela única conduta, pegar o carro e sair dirigindo em alta velocidade, esta única conduta vai gerar, Mariana, para aquele agente uma responsabilidade civil. Ele vai ter que ressarcir, reparar o dano causado à família daquela vítima. Uma responsabilidade penal, porque ele cometeu um homicídio de trânsito. E, Maria, ele pode ter uma responsabilidade administrativa. Ele pode, por exemplo, perder o cargo público dele. Mas cada responsabilidade dessa, Daniel e Luiz, eu vou apurar no processo respectivo. A família vai entrar com a ação civil de reparação de danos, o Ministério Público vai entrar com uma ação penal por homicídio culposo de trânsito e a administração pública internamente vai abrir um processo administrativo disciplinar que pode levar, por exemplo, à exoneração daquele funcionário. Então, Mariana, a regra é essa independência de instâncias. A regra é a independência de responsabilidades. O que isso tem a ver com a nossa aula? Ora, isso tem a ver que quando eu, funcionário público, me aproprio de um bem público, eu tanto pratico um crime do artigo 312, e eu vou responder a um processo penal na justiça criminal, como eu também pratico um ilícito administrativo, Luiz. E aí eu vou responder por um processo administrativo disciplinar. Ou seja, o mesmo fato resultando em duas responsabilidades. Laílson, antes de te ouvir e ouvir a Adriana, Mariana e Marília, ficou claro? Ana, eu não esqueci sua dúvida, não. É porque a gente vai já avançar no peculato desvio. Laílson, pode perguntar, por favor. Bom dia, professor. Sobre essa questão da independência das instâncias que o senhor está falando, eu li que a condenação na seara penal, ela automaticamente impede a absolvição da pessoa na seara civil, né? Na seara administrativa, desculpa. Do contrário, a absolvição ela pode beneficiar. Ou seja, apesar de ter uma certa independência, as duas entre si, elas ainda continuam se... Perfeito. Você foi super preciso. Né? Eu ia tratar disso daqui a pouco, mas a sua pergunta já me dá a oportunidade de tratar logo. Falar que as instâncias são independentes, lá isso é a regra. Ou seja, eu apuro civil no civil, penal no penal, administrativo no administrativo. Mas a essa regra existe uma exceção. Vocês estudaram lá na parte geral do Código Penal os artigos 91 e 92, que diz o seguinte: o artigo 91 do Código Penal, inciso 1º, diz: são efeitos da condenação. Inciso 1º, reparar o dano. Então, a regra é que cada uma dessas instâncias será apurada em processos independentes. Porém, Laílson, eu posso, excepcionalmente,
ter uma dependência. Quando? Quando eu te julgar no processo penal, eu vou produzir efeitos nos outros processos. É a única exceção. A exceção sempre é do direito penal para os outros. Então, eu posso. Vamos voltar àquele exemplo. O servidor, o funcionário que atropelou uma pessoa e matou. A família daquela vítima, Laílson, pode ingressar com ação civil de reparação de danos e o Ministério Público pode ingressar com ação penal. Mas a família pode optar por não ingressar com ação civil, esperar a condenação criminal e depois usar essa condenação criminal só para cobrar a grana. Então, a regra é a independência. A tua pergunta é muito legal para a gente fechar essa ideia. A regra é a independência. Há, no entanto, uma exceção. A matéria penal, ao ser resolvida, sendo a decisão condenatória, ela vai impor responsabilidade civil. Por quê? Porque a certeza advinda do processo penal é maior do que do processo civil. Consegui explicar? Ficou claro, Laís? Mas excelente a tua colocação. Adriana, pergunte, por favor, e depois eu vou responder a dúvida da Ana. Professor, o senhor já mais ou menos respondeu aí, mas eu vou fazer, né, porque eu já tinha... Enfim, quando ele, por exemplo, o funcionário, aquele exemplo que o senhor deu do carro lá, ele pega um carro, passa uma semana com o carro, passeia, viaja, e uma semana depois ele devolve o carro. Nesse caso, Adriana, o que tem se entendido tanto na doutrina e na jurisprudência é que para afastar o crime de peculato, por caracterizar a conduta como mero uso, tem que ser um uso muito pontual. Por isso que veja o exemplo que eu usei. O cara pega o carro, vai almoçar em casa e volta. Vai levar um filho no colégio e volta. Aí eu caracterizaria isso como um mero uso e ele responderia apenas à esfera administrativa, porque de qualquer maneira ele realizou um ato administrativamente ilícito. Nesse teu exemplo, aí já haveria uma dificuldade de caracterizar como um mero uso, porque ele usou por um largo tempo, ele usou como proprietário, seja, daquela determinada coisa. Eu caracterizaria esse teu exemplo como crime de peculato, apropriação, sim. Mesmo ele depois restituindo a coisa, foi um tempo muito elástico para a gente caracterizar como mero e exclusivo uso. Tá? Professor, obrigada. Aí a Ana diz o seguinte, mas para desviar a conduta eu não tenho que ter a posse dela? Ana, a tua pergunta é muito legal para a gente ver o seguinte. A posse da conduta, a posse, desculpa, da coisa, ela é pré-requisito, Ana, para o peculato apropriação e para o peculato desvio. A diferença entre peculato apropriação e peculato desvio é só o que eu faço com essa coisa que eu tenho a posse. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina, Ana, que eu sou gerente de um depósito da Receita Federal. Então, aquele depósito, Luiz, aquele pessoal que viaja, traz, por exemplo, celulares, computadores do exterior, quando chega no aeroporto, não paga ali o tributo, a Receita Federal apropria-se, toma aquela coisa, enquanto o cara paga o tributo. Beleza? Então, o cara foi para Miami, trouxe 2 celulares, quando chegou no aeroporto, a Receita Federal apreendeu aqueles celulares porque você não pagou o tributo. A Receita vai te dar um determinado prazo para que você faça o pagamento desses tributos. Se você os fizer, você recebe de volta aquele bem. Mas, enquanto isso, aquele bem fica num depósito da Receita Federal. Ponto. Imagina que eu sou gerente desse depósito. Então, lá tem uma série de celulares apreendidos, novinhos, que o povo trouxe de viagem, Daniel. E eu pego um desses celulares para mim e vou usar como se meu fosse. Eu estou no peculato apropriação. Mas imagina que eu pego aquele mesmo celular e eu presenteio, entre muitas aspas, ao Luiz. Não interessa aqui, Ana, por que eu presenteei o Luiz. Não interessa se eu quis apenas fazer uma média com o Luiz, não me interessa se eu tinha uma dívida com o Luiz, eu estou usando o celular para pagar aquela dívida. Mas veja, eu tinha a coisa sob a minha posse, porque eu, como funcionário público, cuidava daquelas coisas, e eu desviei para o Luiz. Aí eu tenho o peculato desvio.
Vai, Maria, muito do caso concreto, sobretudo nessa questão do uso, porque você vai ter que levar muito em conta a intenção do sujeito. Mas naquele exemplo que muito bem trouxe a Adriana, a gente tem um delta T aqui muito esticado, que é de mais de uma semana. Então, é muito difícil você imaginar que foi um mero, um simples uso em relação a isso. Pessoal, sobre o peculato, apropriação e peculato desvio, está claro isso, está tranquilo. Então, quais são as chaves? Eu sou funcionário público, eu tenho uma posse da coisa e abuso dessa posse, me apropriando ou desviando. O parágrafo 1º desse mesmo artigo traz o chamado peculato furto. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Olha que interessante, nós temos aqui o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, Gabriela, é muito didático. Primeiro ele diz o seguinte, ó, embora não tendo a posse do dinheiro, bem ou valor, ele já desconstrói, Ana, o elemento do caput. Porque no caput eu tinha a posse. Aqui ele já está dizendo, olha, você não tem a posse. Mas você se utiliza da sua condição de funcionário público para ter acesso àquele bem e subtraí-lo. Eu vou trabalhar dentro do mesmo exemplo, aquele que eu usei agora há pouco com o Luiz. A Gabriela é a gerente do depósito da Receita Federal do aeroporto, responsável por guardar os bens que são apreendidos. Tá? Então, lá ela tem sob a guarda dela, sob a posse dela, celulares, computadores e um bocado de coisa. Um belo dia, eu que sou funcionário da Receita Federal, mas de um outro setor, vou até aquele depósito, Maria, e eu só entro ali porque eu sou funcionário. Se eu não fosse funcionário, eu não teria acesso àquele depósito. Me aproveito de uma distração da Gabriela, que teve que ir ao carro pegar um objeto, por exemplo, e pego aquele celular. Veja, Luiz, agora o celular não estava sob a minha guarda direta. Não estava sob a minha posse. Estava sob a posse da Gabriela. Mas eu me aproveitei da minha condição de funcionário, fui até aquele determinado local e subtraí a coisa. Veja que a pena é a mesma. Ele já começa o parágrafo 1º dizendo aplica-se a mesma pena. Eu vou ter a mesma carga de responsabilidade do caput. Laílson, a gravidade é a mesma. A diferença é só o acesso à coisa. No caput, eu tenho a coisa sob minha posse. No parágrafo 1º, eu não tenho. É por isso que a gente vai chamar isso de peculato furto. E aí eu volto àquela pergunta anterior do Guilherme, porque isso aqui é um ótimo exemplo daquilo que a gente falava agora há pouco, Guilherme. Nada mais é do que um crime de furto com cores especiais. Veja, ele usou até o mesmo verbo, subtrair. Então, eu me utilizo da minha condição de funcionário para subtrair. Adriana, pode perguntar, querida. Guilherme, pode perguntar. Desculpa, professor, não tinha... É que eu estou anotando aqui. Então, assim, de maneira bem simples, para o peculato apropriação, o funcionário público ele tem a posse e se apropria para o uso dele. Pronto, ponto final. Show. E o desvio, ele tem a posse e ele pode ou usar ou passar para terceiro, é isso? Não, ele vai passar para terceiro. Ele não usa, né? Ele não usa. Ele pode ter um uso indireto. Porque, veja só, imagina que o Luiz seja meu credor, eu tenho uma dívida com o Luiz. Aí eu usei aquele celular para pagar essa minha dívida. É um uso indireto, mas não nesse sentido que você apresenta. Aqui eu tenho, ou eu fico com a coisa, a apropriação, ou eu entrego a terceiro. Não interessa por que motivação. Desvio. Assim a gente fecha bem a ideia.
Tá certo. Então, qualquer dos exemplos que o senhor pode assinar a prova, eu posso utilizar essa minha anotação aqui, né? A Rocha. Tá A certo. Rocha. Tá bom. Guilherme, pode perguntar. Já respondeu, professor. Obrigado. Show, querido. O parágrafo 2º, ele vai tratar... funciona como um abuso de confiança, Mariana, funciona. Tá? Lá no furto, você muito bem identificou, eu tenho aquelas figuras qualificadoras, né? Dentre elas, o abuso de confiança. Por exemplo, o empregado que furta ali na empresa em que ele trabalha, ou furta de um colega de trabalho. Aqui é algo muito parecido, só que dentro do contexto da administração pública. Muito bem observado por você, parabéns. O parágrafo 2º traz o peculato culposo. Se o funcionário público concorre para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Eu vou aproveitar aqui para colocar logo o parágrafo 3º, que ele fala no caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena. Vamos entender aqui o peculato culposo. Eu costumo dizer, Gabriela e Adriana, que o peculato culposo é o peculato do azar. O funcionário público aqui, Gabriela, é azarado. Imagina que o funcionário público, Laílson, que tem a chave lá da sala em que ele trabalha, naquele dia ele saiu apressado, esqueceu a chave, esqueceu a porta aberta. Não trancou, Daniel. E naquela noite, um terceiro, que ele não tem nenhum vínculo com aquele funcionário público, se apropriando do descuido do funcionário, entra naquela sala e subtrai um computador. Veja, a conduta culposa do funcionário, que foi negligente ao não fechar a porta, facilitou, colaborou, concorreu para que um outro, que ele não tem nada a ver com ele, praticasse o crime. Por que ela isso? Que costumam brincar, Emília, que é um crime de peculato do azar. Porque se eu, como funcionário público, esqueço, Maria, a porta aberta, não tranquei, e não acontece nada, a minha conduta é completamente atípica. A minha conduta só existirá se o meu não agir, a minha negligência, a minha imprudência, fizer com que eu tenha facilitado a prática de um outro. Aqui eu estou deixando claro, esse funcionário público não conhece, não agiu em conjunto com o terceiro. Como é que vai funcionar? O funcionário responde por peculato culposo, Gabriela, e o terceiro aqui responde por furto. Lá do 155. Não existe concurso de agentes entre eles. Porque se existisse, imagina que o funcionário diz, não, cara, eu já vou deixar a porta aberta para facilitar que você entre. Aí é diferente. Aí os dois respondem pelo peculato furto. Aqui não. Eu, funcionário, fui desatento, fui negligente, e por azar meu, o terceiro se aproveitou disso. Repito, é por isso que eu digo que aqui eu tenho que ter um componentezinho de azar. Porque se eu faço isso, mas o outro nada realiza, não teremos aí qualquer tipo de consequência. A Ana pergunta o seguinte, naquele caso que o senhor deu do peculato furto, que roubou o celular, responde pelo peculato furto, e o funcionário público que tinha posse do bem roubado responde por peculato culposo. Exatamente, Ana. Desde que aquele funcionário tenha agido com negligência ou imprudência. Se não se caracterizar nenhuma negligência ou imprudência, a conduta dele é atípica. Vamos imaginar que eu entrei ali e eu fui super esperto para pegar o celular sem que ninguém tenha sido negligente. Mas vamos imaginar que a Gabriela, que no meu exemplo eu usei como gerente daquele depósito, saiu, deixou aquele depósito ali desguarnecido e eu me aproveitei e entrei. Aí seria isso. Eu respondo por peculato furto, ela responde por peculato culposo. Tá? Alguém mais queria perguntar? Pode perguntar. Era eu, professor. Levantei a mão, mas o senhor já respondeu. Obrigado. Jura, Pedro? Eu fico com peso na consciência de não ter lhe ouvido Não, na não. hora. Eu ia perguntar justamente sobre o terceiro, qual era o crime que ele Aí praticava, o terceiro tem vida própria
E aí vai depender. Por isso que a pergunta da Ana é tão interessante. Se o terceiro for um particular, responde por furto, lá do 155. Se o terceiro for um outro funcionário público que se aproveitou da conduta, da condição de funcionário público, responderá pelo crime de peculato furto. Tá? Pode sim, Ana. Pode ser um funcionário público normal. Tá? Para finalizar, a gente vai ter aí... Rapidinho. Pois não, Pedro. Eu pensei num exemplo aqui meio mirabolante, mas eu vou explicar. Vamos supor, nesse exemplo, que o rapaz da chave esqueça a porta aberta, né? Certo. E, não sei, alguém que tem acesso às câmeras vê que ele deixou essa porta aberta e passa a informação para um terceiro. Aí o terceiro vai lá e realiza o furto. Qual é que seria? O funcionário que deixou a porta aberta seria enquadrado no peculato culposo. E esses outros dois, como é que funcionaria a relação O dele? que vai acontecer? Este que viu a câmera, se ele for enquadrado no conceito de funcionário público, ele responde por peculato furto com a participação do terceiro. Porque ele só teve aquela informação por ser funcionário público, ele estava monitorando ali as câmeras. Agora, Entendi. Então, se ser foi dois uma peculatos pessoa furtos completamente fora e da um culposo. administração, exatamente. Agora, se foi uma pessoa fora da administração que, por exemplo, hackeou o sistema de câmeras, aí os dois respondem por furto. Entendi. No que eu tinha pensado, ele era funcionário público mesmo. E aí o que vai acontecer? O que esqueceu, peculato culposo, o que observou aquilo ali e se aproveitou, peculato furto, em concurso com o que foi lá efetivamente subtrair. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom? O 313, ele vai trazer uma outra modalidade de peculato, que a gente chama de peculato mediante erro de outrem. Alguns na doutrina chamam de peculato estelionato. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Então, veja, aqui eu tenho uma figura muito assemelhada, Guilherme Lailson, do estelionato. Ou seja, alguém está errando e eu, como funcionário público, acabo me aproveitando do erro. Vamos imaginar. Imagina, Daniel, que na Secretaria Regional lá da Prefeitura, os comerciantes tinham que, todo mês, Maria, fazer o pagamento de uma taxa. O pagamento da taxa, Gabriela, era feito na Secretaria Regional da Prefeitura. De um mês para o outro, a Prefeitura mudou o sistema e agora você faz por transação eletrônica. Paga um boleto, Pix, o que for. Alguém desavisado dessa mudança chega na Secretaria Regional, Sara, para fazer o pagamento daquela taxa. O funcionário, muito esperto, em vez de dizer, não é mais aqui que você paga, não. Você paga lá no banco. Se apropria daquela grana. Então, veja, o funcionário vai se aproveitar de um vacilo do outro e receber aquele determinado bem, aquela determinada vantagem. É por isso que alguns gostam de chamar o peculato do 313 como um peculato estelionato, porque ele é assemelhado à ideia do estelionato, que tem aquele ardil, que tem aquele engodo, que tem aquela determinada fraude. Né? Tanto faz aqui, Mariana, se o erro é um erro espontâneo ou se ele, de alguma forma, colabora para que esse erro exista. Tá? O que importa é que há o erro do outro. Queridos, eu vou perguntar isso mais uma vez e vou perguntar outras vezes no semestre, mas é porque isso para mim é muito importante. De fato, é extremamente importante. Esse ritmo de aula, esse formato de aula está confortável para vocês? Está conseguindo pegar tudo? Está tudo beleza? Sempre eu vou pedir esses feedbacks de vocês, porque isso, sobretudo nesse regime remoto, é muito importante para que eu possa calibrar aí a aula. Estão satisfeitos? Estão gostando mesmo? Qualquer coisa, me tragam, tá bom? Eu vou pedir que ninguém saia agora, eu vou fazer a chamada, como eu já falei, eu sempre faço aqui só pela lista de nomes de vocês, que aí é mais rápido, tá? Só um minutinho, por favor, que eu vou fazer a chamada e já libero vocês. Professor, bom dia. Bom dia. Eu troquei de horário eu iniciei hoje com a turma do senhor. E aí eu queria saber se tem grupo de WhatsApp, se tem alguma consideração. Deixa eu colocar logo aqui, Flaviane, só um minutinho. Deixa eu colocar logo aqui, vou colocar no chat, para você e para qualquer outro, o linkzinho. Eu tenho usado realmente
muito, nesses semestres, o grupo de WhatsApp, ele é muito útil para que a gente se comunique. Tá? Tá aí o linkzinho para você entrar. Seja muito bem-vinda, viu, a turma? Pronto, obrigada, professor. E aí, eu queria saber como é que é a dinâmica do senhor. Se essas Veja, aulas são sempre assim, como é que é? normalmente assim, né? E você tem também, no AVA, você vai encontrar lá os links de algumas videoaulas que eu gravei com todo o conteúdo do semestre, que estão no meu canal do YouTube. Então, você tem todo esse material Certo. de apoio, né? Pronto, eu já vi lá as aulas. E sobre a prova do senhor, como é que é? A Ela é prova, toda marcada? não, são duas questões subjetivas, né? E o resto são questões objetivas, né? Então, 5 pontos são questões subjetivas e 5 pontos questões objetivas, tá bom? E aí eu já divulguei as datas, mas eu já coloco de novo no nosso grupo para a ciência sua e de todo mundo, das Tá datas das certo, professor. provas, tá Muito bom? obrigada. Nada, querida. Qualquer coisa, eu estou à disposição. E mais uma vez, seja muito bem-vinda. Já estou finalizando aqui a chamada, só um minutinho. Rafael, um abraço para o teu pai, viu? Eu falei com ele essa semana. Até brinquei que era muita responsabilidade. Gosto demais, mas imensamente dele, né? Não é pouco, não, é de com força. E eu sei que o presidente oficial, o Rafael, o presidente oficial do fã-clube dele é você, mas eu me coloco aí como vice-presidente, pelo menos. Alguém tinha levantado a mão que eu vi aqui. Não? Alguma pergunta? Queridos, na próxima aula, nós vamos trabalhar com os artigos seguintes. A gente vai falar sobre o 313A ao 315. E vai ser bem legal, porque são 2 crimes super interessantes, com uma característica muito própria, que são crimes cibernéticos. A gente vai trabalhar um pouquinho com esse conceito que me é tão caro, há tanto tempo eu estudo isso, que são os crimes cibernéticos. Tá bom? Um imenso obrigado pela participação. Eu adorei a aula. Perguntem, tragam as dúvidas. Quanto mais participação e pergunta, melhor fica a nossa aula. Um beijo grande a todos. A gente se encontra, se Deus quiser, quinta-feira.